Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade para mais uma conversa de viajantes. Desta vez é a Susana que vem falar, a Susana Gonçalves vem falar connosco sobre a viagem. Eu vou deixar as apresentações para o Rui Munhoz, que é o meu companheiro nesta organização. Aliás, ele permitiu que eu fosse companheira dele nesta organização das conversas de viajantes aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade. Só queria avisar ou informar que a partir de amanhã é Dia Mundial da Música, não sei se sabem, e portanto a partir de amanhã e durante 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, ao fim da tarde teremos aqui sempre um concerto. Como amanhã vai chover, os concertos, como poderão imaginar, não serão aqui fora. Serão dentro de casa, mas penso que ainda há alguns lugares, se alguém quiser reservar, por favor, agradecemos que o faça o mais rapidamente possível, porque também, como são poucos lugares, já estão a esgotar. Deixo o Rui agora tomar a palavra para apresentar, dar 2 palavras e apresentar a Susana, está bem? Obrigado. Muito obrigada, bem-vindos então. Obrigado, Cristina. Mais uma vez, boa tarde, obrigado a todos pela presença em tantas e tantas conversas. Eu creio que já, talvez, 63 conversas viajantes. São 5 anos e qualquer coisa. Só interrompemos na pandemia e continuaremos, porque utilizando as armas que temos, o distanciamento e as máscaras, não podemos deixar que morram as atividades culturais, a música, o desporto, todo o tipo de eventos. Isso não. Cumprimos, a nossa missão é não receber o vírus e não transmitir, e por isso aqui estamos com todas as cautelas. E hoje vamos ter a Susana, uma amiga, primeiro que tudo uma amiga, e que certamente vocês vão gostar. Está uma exposição aqui no piso 2 de quadros da Susana, e que tem a ver com a conversa, tem a ver com a exposição, está tudo ligado. Portanto, mais uma vez, obrigado por tudo a todos, bem-vindos, Susana. Então, boa tarde a todos. Permitam-me que tire a máscara. Parece que estou autorizada hoje, é assim especial, posso tirar a máscara neste acontecimento, e acho que é uma forma de estarmos mais próximos, pelo menos ouvirem-me e poderem ver como é que eu falo. Tenho que começar por fazer 2 grandes agradecimentos. Um deles ao Rui Munhoz, sim, acima de tudo um amigo, que conheci precisamente com este pretexto das conversas de viajante há uns anos, e que sempre mensalmente tem organizado esta iniciativa de fim de tarde de quarta-feira, a que eu só faltei quando teve que ser, por não estar em Coimbra. O que é que me trouxe aqui? A simpatia do Rui Munhoz, em primeiro lugar. Ele é um anfitrião tão bom nesta iniciativa que nos faz sentir em casa quando nós estamos nas conversas de viajante, estamos no mundo inteiro, estamos a fazer a viagem da pessoa que está a falar naquele dia, mas estamos em casa com o Rui e também com o dado Eduardo Munhoz, irmão, que é também um excelente anfitrião e que sempre tem estado nestas iniciativas. Se algum de vocês não esteve nas conversas de viajante, não se desiludam hoje. Isto hoje é assim apenas excepcional, caso corra mal, espero que não. Quando eu vir que está a correr mal, passa a palavra para aí e isto depois endireita-se. Mas continuem a vir, porque de certeza que aprendem. Nós podemos aprender em movimento, em viagem, e podemos aprender sentados, partilhando as nossas impressões, as nossas ideias, as nossas experiências de vida com outras pessoas. E isso acontece nas conversas de viajante. Portanto, obrigada, Rui, por confiares em mim para eu estar aqui. O outro agradecimento é à Cristina Faria, a diretora do Centro Cultural Penedo da Saudade, o Centro Cultural do Instituto Politécnico de Coimbra, este espaço bonito onde nós estamos, por também ter confiado em mim, depois de me conhecer já há longos anos, nós conhecemos-nos há 20 e muitos, num contexto completamente diferente. Ela conhece-me como professora, como colega, e aceitou-me aqui numa qualidade que eu não vou dizer que tenho, que é de artista. Eu sou apenas uma experimentalista e tenho hoje uma exposição de pintura que vai estar aqui durante 3 ou 4 semanas,
Porque a Cristina confiou que eu podia fazer isso? Não sei. Depois vocês deem um saltinho e digam-me se ela teve razão ou não. Provavelmente não, vai se arrepender, mas paciência. Também agradeço à Lúcia, porque a Lúcia também ajudou a fazer a montagem da exposição e recebe as pessoas e a todos os que estão aqui a colaborar com o Centro Cultural, uma iniciativa do Politécnico que se justifica, que é interessante e que em pouco mais de um ano já teve imensas iniciativas culturais nesta cidade. E então hoje temos as conversas de viajante e há pouco o Rui disse que não devíamos parar, apesar do confinamento, do Covid, dos medos que nos levam ao confinamento social, não devemos parar as atividades culturais. E eu acredito que viajar é uma atividade cultural. E é uma atividade cultural porque quando nós viajamos, expandimos qualquer coisa em nós, expandimos a nossa cultura, tornamo-nos talvez um pouco menos etnocêntricos e também desenvolvemos a nossa identidade. Houve uma das conversas de viajante onde se fez uma pergunta que se calhar se fazem várias, que é porquê é que viajamos? E a outra pergunta acoplada a esta é o que é viajar? Querem pensar um bocadinho nisso? O que é viajar? Porque viajamos. Pois há uma terceira pergunta talvez menos relevante, que é porque é que vimos ouvir pessoas a falar de viagens? Se alguém quiser partilhar um pensamento para já, para... Leila. Que torna a nossa mente mais aberta. Conhecer outras realidades e não só ficar no nosso mundo. Portanto, nós viajamos porque temos a expectativa de que a viagem nos vai acrescentar algo. Viajar é avançar. Penso que foi o Santo Agostinho que disse isso. Devemos viajar porque viajar faz-nos avançar, faz-nos progredir. Na verdade, viajar tira o melhor de nós, o nosso potencial, atualiza-se. Eu não sei se acredito. Eu acho que isso pode acontecer. Não tenho a certeza se acontece a toda a gente. Viajar, expandir-se, avançar para o seu melhor, tornar-se uma melhor versão de si mesmo. É possível, mas exige um esforço. Para que a viagem se torne nessa experiência gratificante que nos leva mais longe, é necessário atenção. É necessário um esforço por isso. E é necessário olharmos para o lugar certo. Talvez por aqui já consigam perceber que eu tenho uma certa postura de reação menos positiva ao turismo. O turismo é importante enquanto atividade económica. O turismo serve para desenvolver as localidades, dá a conhecer comunidades, culturas, mas o turismo, como nós o vivemos atualmente, que é muito o turismo de massas, tornou-se uma atividade mais económica do que cultural, mais para a economia do que para a sociedade e mais superficial do que alguma viagem merecia ser. Quando as pessoas viajam, por exemplo, atravessam o Atlântico todo e vão a Cuba, aquela ilha espantosa, maravilhosa, onde tanta coisa acontece e tanta história se fez e há um povo tão esplêndido. E chegam lá e estão em Varadero, num resort fechado, com uma pulseirinha aqui, a tomar daiquiris ou morritos, e não saem dali, de um sítio onde nem os próprios cubanos podem entrar, exceto se forem empregados dos hotéis, que habitualmente são multinacionais, muitas vezes nem sequer são cubanas, o dinheiro não fica lá. Que viagem é esta? O que é que nós expandimos? Eu aí costumo sempre dizer, então, mas para que atravessar o Atlântico? Ganhar um bocadinho de jet lag? Se calhar menos segundos de vida, porque uma viagem de avião não nos faz bem à saúde? Para que ir gastar imenso dinheiro quando nós temos tão bons locais para esse descanso em Portugal? Não é preciso ir para lado nenhum. Portanto, uma viagem faz sentido quando a viagem nos leva àquele lugar que nos vai trazer as experiências de enriquecimento intelectual e afetivo que nos fazem crescer. De outra forma, é apenas deslocar o corpo de um lado para o outro. E talvez não se justifique tanto. Pronto, esta é uma postura, a única postura crítica que eu vou ter neste encontro hoje,
porque a ideia de facto é fazer aqui uma homenagem à viagem e no meu caso, eu não sou nenhuma grande viajante, eu gosto muito de viajar, mas não sei se tenho mérito para estar aqui. Haverá com certeza nesta plateia pessoas que já correram mais mundo do que eu. Então, vocês agora vão começar a sair, porque é assim, eu não vi a Grande Muralha da China, lamento. Eu também não vi as cataratas do Niagara. Eu nunca estive em Machu Picchu. Infelizmente, não escalei o K2, não conheço os Himalaias, não fui à Antártida, não estive no deserto do Saara. Pronto, já viram? Não tenho nenhuma experiência esplendorosa para vos contar e que seja uma daquelas aventuras à Júlio Verne que justifica que a gente vá ouvir um viajante a falar. Eu não tenho isso. Apesar de que, se formos um bocadinho à contabilidade, eu já devo ter andado de avião mais de 300 vezes. Possivelmente, eu já fiz viagens internacionais, já mais de 150, de certeza. E tenho quase no ponto 50 países. É um terço do que existe. Mas em relação ao mundo, os passinhos que eu dei foi como fazer só uns segundinhos de caminhada. Não dá para ensinar nada sobre o que é o mundo. Volta ao mundo verdadeiramente dei hoje. Hoje e ontem, enquanto estava a preparar esta palestra, dei umas quantas voltas ao mundo e uma delas foi através do Google Earth. Vocês também podem fazer isso e fica barato. Abrimos ali o Google Earth e pomos a setinha de modo a que reduzimos aquilo de modo a ver o globo. E aquilo é super espetacular porque a gente faz assim, um cliquezito, e o globo anda à volta. Portanto, hoje mesmo eu dei a volta ao mundo, nesse sentido. E dei a volta ao mundo porque estava a precisar de uma informação que me estava a falhar e pensei, se calhar ainda vou falar disto e eu preciso de saber exatamente onde é que é o deserto de Kush. Porque achava que era ali ao pé do Paquistão, mas agora não tinha a certeza. É um sítio onde eu estive, daqueles que a gente não esquece. Pronto, e foi o Google Earth que me mostrou assim, ok, é lá mesmo ao pé do Paquistão e é no, acho que Gujarat, uma província interessante, a única que eu conheço da Índia. Pois é, portanto, nós podemos viajar também à distância de um clique, visitar o mundo inteiro. O Google Earth é absolutamente fiável, muito mais do que as memórias de qualquer viajante, porque isso é outra coisa. Vocês vêm a ouvir aqui uma data de mentiras. As pessoas, quando falam da sua experiência, é como os pescadores quando falam daquele peixe enorme deste tamanho que pescaram nas águas mais profundas de lá do meio de não sei quê. E nunca é verdade, o peixe não era assim, era assim. É tal e qual, a mesma coisa é quando nós nos lembramos da nossa infância. Aquela viagem do passado, a mais importante da nossa vida, provavelmente foi a viagem da infância. E sempre que nos lembramos da infância, as coisas eram de uma certa maneira que, se lá voltarmos, verificaremos que não são assim. Por exemplo, a casa das minhas tias em Proença Nova era um casarão que vocês não imaginam. Era 3 vezes o tamanho deste centro cultural. Mas agora eu sei que não, na verdade a casa nem é muito grande. e aqueles quartos que davam uns para os outros e tal, era tudo uma coisa de uma imensidão. E não, é perfeitamente maneirinha a casa. Portanto, a infância engana-nos. Mas a infância traz-nos o futuro e traz-nos o desejo daquilo que a gente depois vai fazer, como por exemplo as viagens. Se eu vou falar da viagem, já agora abro aqui o parênteses para vos dizer o que é a viagem. Esta viagem é a vida. É disso que se fala. E é uma vida que só pode ser autobiográfica, mesmo que reconstruída pela memória. Nós nunca podemos falar da vida dos outros, só podemos ter apontamentos, podemos imaginar, podemos ter uma vaga ideia, mas cada um é que sabe de si e das reconstruções da sua memória. Então esta viagem é a vida e a vida começa ali naquele dia do nascimento e depois já toda aquela fase em que somos como uma esponja que absorvemos as experiências todas, damos-lhes um colorido pessoal e pomos lá perguntas. Aquelas perguntas que ao longo da nossa existência vamos procurando responder. E vamos procurando responder de muitas maneiras. Mas, por exemplo, uma das perguntas que eu tinha, lembro-me tão bem disso, era estar assim à noite, à varanda, a olhar para o céu
aquele céu muito escuro. Quando nós éramos todos mais pequeninos, o céu era mais escuro e tinha luzes mais brilhantes. As estrelas brilhavam mais do que agora. Havia menos aviões, havia menos poluição. É verdade, era assim. Eu às vezes até via as estrelas cadentes. Também me lembro desse mistério das estrelas cadentes. E então eu estava a olhar para o céu e tinha tantas perguntas filosóficas, nomeadamente quem sou, de onde venho, para onde vou. Essa pergunta estava na minha mente, de outra maneira mais infantil. Mas aquela que me lembro claramente era como é que era aquilo para lá? O que é que havia do lado daquele negrume todo? E tinha que haver qualquer coisa. E assim foi o universo. Depois achei que aquilo era grande demais para mim e comecei a querer saber como é que é o mundo. Eu já tinha cá as minhas ideias. Por exemplo, eu lia aqueles livros que toda a gente leu, com fantasia, os livros dos 5, sei lá, as histórias que víamos na televisão. E essas histórias, para uma criança, também lhe marcam o mundo. Nós ficamos a achar que há animais estranhíssimos e que o mundo para lá das nossas fronteiras é diferente, é de outra cor, as pessoas são mais altas, se calhar têm 4 pernas, coisas assim estranhas. Na mente de uma criança tudo isso é possível, porque a infância é o reino de todos os possíveis. Depois, gradualmente, é que a gente vai afunilando aquilo para a realidade, não é? Crescemos, perdemos um bocadinho dessa imaginação, tornamos-nos mais adaptados à sociedade e acabamos por perceber que muito daquilo era fantasia, não era verdade. Aqueles que continuam a acreditar nessas fantasias tornam-se artistas criativos e, às vezes, ajudam o mundo a andar depressa. Eu gosto dos artistas, gosto da arte. Acho que a arte faz muito parte desta viagem que é a vida. Pronto, então as perguntas de infância obtiveram respostas e a certa altura as respostas não chegam ou nós já queremos ir lá ver. Quando foi o 25 de Abril, eu tinha na altura quase 14 anos e lembro-me de que tinha percebido de conversas lá em casa, que eram conversas obscuras que os adultos tinham lá em casa. O meu pai era completamente contra o regime e tinha conversas de política e na altura em que essas conversas começavam era à noite e mandava os filhos para a cama, portanto a gente não podíamos ouvir aquelas conversas. Mas às vezes ouviam-se umas coisas e eu já tinha percebido que a Rússia e lá havia sociedades perfeitas, onde não havia pobreza, onde as pessoas eram todas muito bonitas e eram todas muito felizes e aquilo era a maravilha das maravilhas. Obviamente, eu vivia num mundo imperfeito, na infância a gente descobre isso, há injustiça, há assim coisas que são menos boas e eu queria conhecer aquele mundo milagroso. Quando se deu o 25 de Abril, comecei a escrever às embaixadas de todos os países de leste para eles me mandarem informação, porque eu tinha que lá ir. Eu tinha a certeza absoluta que havia de ir a Moscovo e a Sófia e à Jugoslávia. Eu ia lá, de certeza, e fui. E então pedia as informações. E aquela engrenagem daquela máquina de leste estava realmente bem oleada, porque eu era uma miúda, escrevia provavelmente como tinha infantil, não enganava ninguém, eles deviam ver que isto não era não era por política. Mas o certo é que mandavam, então eu fiz uma coleção imensa de mapas, de postais, de jornais políticos, se calhar com línguas que eu não entendia, e de brochuras turísticas. E essas brochuras revelaram-me uns países para lá da Cortina de Ferro que eram os países esplendorosos, bonitos. Então, como é que eu imaginava aquilo? As pessoas andavam todas vestidas com muitas cores, como num rancho folclórico. As senhoras usavam todas umas coroas de flores na cabeça. Estavam sempre a dançar à beira de lagos lindíssimos. As casas eram todas floridas e não havia nada mais belo do que aquilo. Ok, há uns anos, e então, como já vos disse, o meu pai era talvez o maior crente nisso. Eu acho que ele foi o último comunista que existiu à face da Terra. Acho que sim. Mas ele viu a perestroika e viu a queda daquele mundo em que ele também tinha acreditado como uma utopia. E passou rapidamente de uma utopia para uma espécie de distopia. Aconteceu Chernobyl, vimos que havia também miséria, também pobreza, também degradação, que havia falta de liberdade em alguns sítios. E isso definhou o meu pai. Ele verdadeiramente deixou de acreditar no mundo. E aquela pessoa que era
tão falador e que sabia tanto do mundo e que eu sempre tinha admirado. Eu aprendi a ser cerebral com ele, afetiva com a minha mãe. Tudo o que eu sei de empatia e das outras pessoas, aprendi dela e do seu modo de estar. Tudo o que eu sei de cerebral, de cognitivo, de estrutura mental, foi com ele, que era um homem pensante, filosofava, gostava de falar e de contar coisas. Mas então ele deprimiu-se naquela altura, quando percebeu que o último reduto da perfeição humana afinal não existia. E eu acho que percebi isso também nessa altura pela depressão dele, que se tornou uma espécie de jardineiro, cuidava dos seus gatos e deixou de falar de política. Nunca mais ninguém o ouviu falar de política depois dessa catástrofe, que é descobrirmos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. E as nossas sociedades são imperfeitas. E talvez saibamos agora, nós que vivemos numa democracia, que se calhar também a democracia não é perfeita, mas é verdade, como dizem, que é um dos pontos mais altos a que, enquanto sociedade, nós já chegamos. Esta nossa capacidade de nos organizarmos na vida do coletivo para respeitar os direitos dos outros e para cumprirmos os nossos deveres e responsabilidades. E isto é uma das coisas que nós também aprendemos nas viagens, nas tais, não as de turismo, não as de Varadero, Seychelles, Bora Bora, que são um bocadinho mais de plástico, mas numa viagem autêntica, nós desenvolvemos essa capacidade de perceber o mundo social, a cultura dos outros, o que é justo e o que não é justo. Por exemplo, a noção de justiça social não pode vir só como uma abstração, tem que vir da experiência. Aprende-se isso e se calhar integramos na nossa vida. Se calhar tornamo-nos então, quando percebemos esses conceitos de estar em sociedade com os outros, saber viver com os outros, saber o que significa a boa convivência, isso pode-se aprender pela experiência própria, claro, pelos livros, claro, de muitas maneiras, mas obviamente pela nossa experiência própria de contacto com os outros. Ok, aprendem-se estas coisas. E ao longo da vida, depois de muitos contactos com outras pessoas e outras paisagens, se calhar tornamos-nos um pouquinho mais sábios. É isso que a viagem ou a vida nos traz, um pouco de sabedoria. Não é outra coisa senão compreender a justiça, que é o conceito mais alto em termos intelectuais, digamos, e a empatia, que é o sentimento mais alto em termos de emoção perante os outros, a capacidade de ver o outro do ponto de vista do outro. Uma viagem traz-nos isso. Já não estamos a ver o mundo ou as outras pessoas só do nosso ponto de vista de cá para lá. Ao ir lá, somos capazes também de ver de lá para aqui. E somos capazes de já não olhar os outros só como os outros, diferentes de nós. Provavelmente diferentes significa menos bons. Mas os outros como alguém que é como eu. Também tem defeitos. Pronto, não é só virtudes. Mas se calhar também tem virtudes. Eu escrevi aqui algumas coisas que gostava de vos dizer e a propósito disto, um poema do Rudyard Kipling, que era... É interessante que o Rudyard Kipling era um poeta e escritor, foi quem escreveu o livro da selva, o Mowgli, fizeram-se filmes sobre isso e desenhos animados, e então ele escreveu esse livro. E poemas, ele era um poeta, mas era um poeta de regime colonial. Era um homem que dizia que isto era no tempo da Índia ser uma colónia de Inglaterra, do Reino Unido, e, portanto, a mentalidade do Rudyard Kipling era uma mentalidade colonial, em que via os indianos, a Índia era a joia da coroa, e os indianos eram uma espécie de crianças, mesmo os adultos, eram uma espécie de crianças que tinham que ser cuidadas, tinha que se zelar por eles, porque eles sozinhos não podiam cuidar do seu destino. Eram, portanto, inferiores em termos de qualidades mentais, em termos de raciocínio, em termos de experiência. Portanto, os ingleses estavam lá para os ajudar a atingir o seu melhor. Mas apesar dele defender isso, é estranho que escreveu este poema, o We and They, que agora, onde é que ele está? We and They. Não sei se me posso atrever a dizer isto em inglês, e depois traduzo. All good people agree, and all good people say,
all nice people like us are we, and everyone else is they. But if you cross over the sea instead of over the way, you may end by think of it looking at on we as only a sort of they. Uma tradução não muito boa diz isto: as pessoas boas concordam, eram os ingleses, as pessoas boas concordam e todas elas dizem que as pessoas são nós e todos os outros, que nós somos nós e todos os outros são eles. Mas se atravessares o mar em vez de apenas a rua, podes acabar, pensa nisso, vendo-nos a nós como apenas um tipo de eles. Portanto, a mensagem é que quando nós viajamos e atravessamos as fronteiras, que neste caso são fronteiras culturais, são fronteiras de mentalidade, aquilo que nós aprendemos é a redefinir identidades, a nossa e a dos outros. E, se calhar, a fazer uma espécie de mestiçagem, de não somos assim tão diferentes. Isto é uma das coisas que nós aprendemos viajando com o corpo, não é? Viajando na geografia. Aprendemos quando, por exemplo, comemos a comida dos outros, ou quando dançamos as músicas deles, ou quando temos conversas boas com as pessoas de outros sítios, ou quando recebemos, somos o alvo bom da boa hospitalidade das outras pessoas. E com certeza já todos aqui tiveram essa experiência de ir para um sítio que provavelmente não conheciam, se calhar foram pelo exotismo, mas também com medo, porque uma viagem traz muitas emoções e uma delas pode ser o medo, e se calhar já nos aconteceu a todos irmos receosos e de repente está lá alguém que nos dá a mão, ou que tem uma boa conversa connosco, ou que nos chama para casa e nos oferece do jantar deles. Eu tenho muitas experiências dessas, muitas. Eu acredito muito na humanidade, porque todas as minhas viagens, acho que todas, sem exceção, me trouxeram este conhecimento de que há dentro das pessoas um fundo bom e de proximidade com o outro. Quando a gente esquece a nacionalidade, quando a gente esquece a religião, a língua, a política, seja lá o que for, a fronteira que nos separa, nós somos todos iguais. E ser todos iguais não é somos todos bons, é somos todos bons e somos todos maus. É nisto que eu acredito, somos todos bons e somos todos maus. Histórias. Eu vou contar uma ou duas destas da boa hospitalidade e depois vou passar a palavra para vocês também contarem, está bem? Porque senão, sentados, com frio, a ouvir-me, provavelmente ainda adormecem, não queremos isso. Então, histórias de hospitalidade. Um dia cheguei a Itália, Milão, não era um dia, era uma noite, cheguei assim quase à meia-noite, porque o que me aconteceu foi que saí do aeroporto, meti-me num táxi, fui para a estação de comboios, já ia com pressa, meti-me no comboio. Quando ele estava ali, o comboio seguiu o caminho. E enganei-me, não consegui perceber qual era o apiadeiro onde devia sair e fui sair não sei quantos lá mais adiante. Já era quase meia-noite quando lá cheguei. Juntam-se não sei quantos italianos à minha volta, porque eu era a coitada da estrangeira que estava ali toda perdida à meia-noite, no meio da Pampilhosa da Serra, lá de Milão. Pronto, lá me enfiaram no último comboio que ia fazer a viagem e eu consegui ir parar mesmo muito perto da meia-noite à estação onde devia ter saído, que era a estação de Castellanza. E cheguei lá e estava tudo fechado. Isso por acaso também já me aconteceu em Portugal e também foi dramático, mas estava tudo fechado, não havia ninguém, não havia uma recepção, não havia ninguém a quem eu me dirigir. Era tarde, estava sozinha, cheia de frio, com a minha mala e não havia ali ninguém. E de repente vem um outro comboio, que já eram raros, lá apareceu um comboio, saiu desse comboio uma senhora que vinha lá ao fundo e quando ela se aproximou de mim com uma... eu pedi-lhe socorro. E ela percebeu que eu estava aflita e percebeu para onde é que eu queria ir, mas não sabia aquele sítio. Então disse-me, anda daí, com gestos, não é que os italianos fazem gestos. Anda daí. E levou-me. Então o marido dela vinha a buscar, ela vinha lá não sei de onde, o marido vinha a buscar e era um carrinho deste tamanho, já muito velho, cheio de coisas lá dentro. E então estava o marido, estava ela, estava o filho, estava a mãe e ainda entrei eu no carro e ainda havia a minha bagagem mais as coisas deles e andaram ali à 1 ou 2 da manhã num sítio que eles também não conheciam à procura da universidade para onde eu ia. Tinha os alojamentos dessa universidade. Salvaram-me, portanto,
uma família. E ali estava eu com aquela família, às tantas da manhã, num sítio desconhecido, a ser alvo da bonomia de alguém. Esta história nunca mais me esqueço dela, porque foi realmente impactante para mim. Fui a Sarajevo. Sarajevo impressionou-me, talvez um dos sítios que mais me impressionaram de sempre, das minhas viagens. Eu sou uma ignorante da guerra, eu vivi sempre em paz. Espero que todos vocês também. Nenhum de nós quer viver a guerra. Queremos saber o que é, não se pode ser ingênuo no mundo do real, mas não queremos viver só nos filmes. Deixemos lá isso para aprender via filmes, porque aprender lá deve ser difícil. Então eu cheguei a Sarajevo e a primeira coisa que a gente repara quando chega a uma cidade é na arquitetura, não é? A paisagem e a arquitetura. Depois também as pessoas começam a aparecer, a gente vai ali de autocarro, ok, começamos a reparar em tudo. E uma das coisas que eu reparei em Sarajevo foi na estranheza daqueles prédios que tinham uns buracos esquisitos. Eu não conseguia perceber que raio de erosão era essa, ou que problema arquitetónico tinham aqueles prédios para ter uns buracos tão redondos. E depois é que me ocorreu que aquele país tinha saído de uma guerra. Aquela cidade tinha estado num cerco que é o mais longo da Europa, julgo eu, que durou 3 anos. Morreram milhares de pessoas nesse cerco, com as bombas a caírem diariamente. Foi uma catástrofe para todos nós. E eu cheguei lá como uma pessoa, uma académica que vai apenas para um congresso, e estava a achar estranha a arquitetura e o que é que era aquilo. Não percebi logo o que é que era. É claro que já perceberam que eram os buracos das balas que tinham caído intensivamente durante aqueles 3 anos, mataram milhares de pessoas. E isso foi assim, sabem, uma epifania de que eu não posso ser tão superficial, estou aqui, tenho de perceber o que é esta terra. E falei com imensas pessoas. Eu sou tímida e reservada, mas em viagem esforço-me por me abrir às pessoas e sorrir-lhes e falar com elas, e isso traz-me imensas experiências, porque as pessoas falam, quando veem que nós estamos interessados, que não estamos nem a fazer reportagem, nem estamos a fazer interrogatórios, as pessoas gostam de falar em todo o mundo, isto é, em todo o mundo. Até na China, que temos aquela ideia de que os chineses são mais espartanos e gostam menos de conversar, mas até os chineses, quando entramos com um sorriso, e com vontade de conhecer, eles abrem-se e falam connosco. Pronto, e então ali falei com os bósnios, falei com os sérvios. Aquela cidade é uma cidade de diversidade. Agora todo o mundo é. Por muito que a gente ainda tenha a ideia de que há países mais monoculturais, já não há. O multiculturalismo veio para ficar, a diversidade está nos tecidos sociais em todo o mundo, aqui em Coimbra também. E pronto, mas há algumas terras que sempre houve a convivência de povos diferentes, com crenças diferentes, línguas diferentes, maneiras de hábitos e costumes diferentes, e portanto essa convivência, se aquilo não for bem gerido, pode dar problemas. E eu achava que ali poderia haver problemas, se calhar foram os sérvios, ou então eram os bósnios, ou se calhar era a religião, ou não sei o quê. E a grande aprendizagem que eu fiz nas minhas conversas de rua, talvez numa ourivesaria onde comprei este anel, que eu adoro este anel, que é típico de lá daquela região. O ourive, estive muito tempo a falar com ele e ensinou-me isto. Nem penses que o problema aqui é a religião. O problema aqui não é a religião, o problema são os políticos. Os políticos é que fizeram a guerra, porque há interesses, e os interesses são sempre pelos recursos económicos, sempre. Nunca é a religião, nunca é a diferença de línguas, nunca é nada disso. É sempre a luta por recursos. Quanto mais escassos, mais sobem uns e mais convencem, muitas vezes por manipulação, de que é preciso a guerra. Foi o que aconteceu ali. E depois há os interesses estrangeiros, como todos sabemos. E o que ele disse foi, nós vivemos há séculos juntos, muçulmanos e cristãos, e não há problema. Neste país nunca houve problema, houve depois, não é? Portanto, esta guerra foi uma guerra que foi imposta por interesses que não eram os daquele povo. Aliás, na Bósnia,
Já na Herzegovina, Bósnia e Herzegovina são, na verdade, são duas, vá lá, nações, é um país, duas nações, dois povos diferentes, e a Herzegovina tem a sua capital, que é Mostar, onde está uma ponte que simboliza a paz entre os povos e a capacidade de nós atravessarmos as fronteiras culturais sem problemas. O povo sempre conseguiu fazer isso. Essa ponte tem uma característica arquitetónica interessante, é assim uma espécie de ogiva, é muito alta e une os dois lados da cidade de Mostar. Um lado era muçulmano, o outro lado era cristão. E sempre viver ali, aquilo foi sempre o sítio das trocas comerciais. Havia, sabem, aquelas feirinhas em cima das pontes que se vê muito, pois ali era esse sítio. As pessoas passavam de um lado para o outro para fazer trocas comerciais, levarem de um lado para o outro aquilo de que precisavam e a convivência era harmoniosa e fácil. Essa ponte, durante a Guerra da Bósnia, foi completamente destruída. E é tão interessante que as Nações Unidas consideraram que foi património da humanidade que foi destruído. Património histórico importante e simbolicamente importante também. E então as Nações Unidas deram dinheiro, vários países e não sei se empresas, dinheiro suficiente para restaurar aquela ponte. E o que é interessante é que as pessoas de lá não quiseram esse dinheiro, disseram não, isto vai ser restaurado por nós. E foram eles que se uniram e pegaram no dinheiro necessário para restaurar a ponte. E ela lá está. Quando eu lá estive já estava recuperada. É uma daquelas pontes muito alta, passa ali o rio, e os rapazes de lá fazem... sim, viste? Fazem assim, é uma espécie de ritual de iniciação para ver quem é o mais forte. Ali se detectam os machos alfa, que existem em todas as, acho que em todas as espécies, na humana também. Então é ver qual é que salta e fazem piruetas e é de facto uma coisa interessante de ver. Não sei se é um hábito daquelas terras, eu depois já vi isso noutras pontes. Pontes altas e rapazes a atirarem-se lá para baixo. No Porto também fazem isso, pronto. Pronto, é uma coisa internacional, pelos vistos. É outra descoberta que nós fazemos nas viagens, é o quanto somos parecidos uns com os outros. O quanto algumas das coisas que nos parece que são tão típicas da nossa cultura, tão próprias de nós, tão da nossa tradição, nós, afinal são partilhadas, se calhar com artefactos diferentes, se calhar com... o embrulho é diferente, mas o que lá está na base é exatamente a mesma coisa. Ok, isto era para falar da hospitalidade. Como é que eu agora já estou a falar da ponte de Mostar? Hospitalidade. Então, sim, em Sarajevo, eu estava lá num congresso que era um congresso de interculturalistas. Eu dedico-me, em termos profissionais, a 2 ou 3 temas fortes há muitos anos, e um deles é o diálogo intercultural, o multiculturalismo, as migrações, a diversidade, são temas que me interessam muito e eu estudo muito sobre isso. E então isto aconteceu-me, acho que foi em 2007 que eu lá estive, e eu descobri que havia uma sociedade de interculturalistas que ia organizar um congresso em Sarajevo. Eu tive que ir pela cidade que era, pela região do mundo que era, e porque eu achava que ia estar com os meus pares. Também descobrimos que não é uma etiqueta, não é um rótulo que nos torna iguais. Primeiro há a cultura, depois há os interesses comuns, as afinidades, mas depois há as personalidades. No fim, conta quem nós somos como indivíduo, mais do que quem nós somos como estatuto ou como rótulo, ou seja lá o que for. Portanto, também entre os interculturalistas havia pequenas e subtis manifestações de racismo, como eu a certa altura descobri. Mas então ia estar com os meus pares, achava eu, e lá fui. E conheci muita gente, pessoas muito interessantes. Foi uma experiência também sui generis, porque descobri que naquele grupo, e eram para aí assim tipo umas 50 pessoas, parece que eu era a mais exótica de todos, porque quando eles se apresentavam, era uma americana que afinal era síria, era um tipo do Suriname que afinal era finlandês, era uma israelita que no entanto tinha nascido ali no sul de Espanha e que não sei o quê.
pessoas misturadas, aquilo a que se chama identidades múltiplas. Também muitas pessoas que eram filhos de 2 ou 3 culturas, que tinham um avô de um país, uma mãe de outro país, um pai de outro país e, portanto, eram já o fruto desta mestiçagem nacional e cultural e religiosa. E, portanto, as pessoas juntam-se aos seus iguais. De facto, nós tendemos a fazer isso. E ali se encontraram naquele organismo que é a CIETAR. E eu, quando eles se apresentavam, eram todos tão exóticos, tão interessantes, tinham uma experiência de vida tão forte. E a minha era, coitada, só sou portuguesa, não tenho mais nada para dizer. Isto é tudo monocultural e, portanto, quando eles me perguntavam, então e tu de onde é que vens? Eu não tinha para dizer que vinha daqui, dali e dacolá. Era só de Portugal. E então costumava dizer, eu vim do meu passado, que era a minha maneira intelectualoide de me tornar interessante. Mas, na verdade, todos nós vimos do nosso passado, não é? Já há bocado falei da infância, nós vimos daí, vimos do passado, do nosso passado individual e do passado da nossa cultura, da nossa família, tudo isso. Somos frutos disso. Estávamos em Sarajevo. Conheci uma americana num jantar que, quando íamos para as apresentações, diz-me ela, eu já te conheço. Quê? Como é que ela já me conhecia? Pois ela já me conhecia porque, tempos antes, eu e ela tínhamos estado em Sófia, num outro congresso. E ela tinha lá estado, coincidência das coincidências, que agora também já me aconteceu imensas vezes. Este tipo de coincidências que parece que é agulha no palheiro. Estão-me sempre a acontecer. E encontrar pessoas por aí ou conhecer alguém que conhece alguém que eu também conheço e cada um é do seu país. Este tipo de coisas acontecem. Pronto, talvez também porque estamos todos no mesmo meio, não é? E então é mais normal que aconteça, mas às vezes não se consegue compreender de onde é que aquilo veio. Cai-nos assim a coincidência em cima e a gente não percebe bem. Mas então ela tinha estado nesse congresso anteriormente em Sófia, de onde também vim cheia de emoções. E tinha ouvido da minha apresentação e reconheceu-me depois em Sarajevo. E simpatizámos, fizemos alguns passeios juntas, conversámos muito e veio mais uma coincidência que foi, quando ela me disse de onde é que era, eu, mas eu daqui a um mês vou para aí. Ela era do Ohio, nos Estados Unidos, lá no norte. Os Estados Unidos são tão grandes e ela era do Ohio, era professora na University State of Ohio, que era o sítio para onde eu ia trabalhar durante uma semana, daí a um mês. Portanto, obviamente, que visto que nos demos bem, combinámos que nos havíamos de encontrar. O que eu não sabia era que ela me havia de convidar para depois da semana de trabalho ir passar uns dias na casa dela, um fim de semana, na casa dela. E assim foi. Acabou o meu trabalho e ela foi-me buscar. Por sinal, chegou atrasada e eu estava ali, olha, agora já me despedi dos anteriores. A próxima ainda não veio, o que é que eu faço? Estava sem saber, não tinha onde ficar. Pronto, mas ela lá veio com um sorriso de todo o tamanho e trouxe-me então à América Rural, que eu não conhecia ainda, porque isto foi a minha primeira ida aos Estados Unidos. Estive no campus, essa universidade é uma universidade que é uma cidade. Eu estive uma semana inteira dentro do campus. Só saí um dia de carro para ir visitar Columbus, que é a cidade ali ao pé. Ganhou o nome do Cristóvão Colombo. E Columbus é uma cidade daquelas de arranha-céus. Mas foi assim, ir lá em meia hora de carro, nem saí e voltei ao campus. O campus é uma cidade. Também tem prédios, tem lojas, tem hospital, tem os serviços todos, tem as faculdades e talvez tem uma sensação que eu nunca tinha tido até então, que é toda a gente é muito mais nova do que eu. Toda a gente que víamos na rua tinha 18 anos, porque pronto, é um campus. E então eram mesmo só estudantes. Foi muito interessante, aprendi imenso. Mas se calhar o que eu aprendi mais interessante nem foi essa semana mais profissional, foi depois o fim de semana com ela. Levou-me à casa dela, fiquei na casa dela. Logo nesse dia tivemos que ir ao futebol americano, que era à noite, por sinal. E o futebol é muito importante naquelas comunidades porque cada aldeia tem o seu clube. E então ia ser um jogo entre a aldeia, não, a vila dela, que é Belleville, e a vila ali ao lado.
E pronto, e eu tinha que ir, claro, e obviamente que quis. Nunca fui ao futebol português, mas fui ao futebol americano. E então vestiram-me uma t-shirt, porque eu tinha que ir com a t-shirt dos Colts, que era o grupo de lá. Vestiram uma t-shirt, meteram-me no carro e lá fui eu. E a certa altura, aquilo foi outra experiência interessantíssima, porque lá estava eu à noite, eu já torcia pelos Colts, eu já era quase como as cheerleaders, eu já me torcia com medo, quando, bem, aquilo é super violento, aparentemente, pelo menos, aqueles homens vêm, embatem uns nos outros e dá a sensação que vai tudo parar ao hospital. Mas pronto, vai, se calhar é cenário. E foi uma experiência muito interessante ver o futebol, torcer pelos Colts e no fim perderam. E eu perguntei-lhe se ela estava triste e ela disse, não, então a gente vem aqui ao futebol, é só para torcer pelos nossos rapazes, é só para os amparar. E depois disse uma frase, ela era protestante, e disse uma frase que era... eu sirvo a Deus servindo os outros. Eu sou ateia. Estou sempre a dizer que sou ateia. Qualquer dia, se calhar, vou chegar à conclusão que não sou, porque todas estas experiências espirituais, associadas à religião ou não, têm um impacto muito forte em mim. E eu não esqueci que ela tinha dito aquilo. E é verdade, ela serve Deus servindo os outros. Era isso que ela me estava a fazer a mim. Porque percebeu que eu tinha curiosidade sobre aquele sítio, sobre as pessoas, e levou-me a ver aquilo que eu precisava de ver. Levou-me a uma aldeia dos Amish, são um povo que vive antes da eletricidade, à maneira antiga, é muito interessante de observar. Talvez não tanto de falar, porque é difícil chegar-se à fala com eles, muito menos fotografar. Eu queria fotografar, a certa altura, as raparigas que estavam numa loja, com os seus fatos compridos de século XIX, e a fazerem coisas. A loja não é nada igual às nossas lojas, eles põem assim as coisas para dentro de embrulhos, é tudo feito lá em casa, não há nada do mundo atual. Basta não haver eletricidade, tudo o resto é de filme. E pronto, e as raparigas disseram-me só, we don't do pictures, e não falaram mais comigo, continuaram a fazer o que estavam a fazer. Pronto, ok. Nada de fotografias. Fotografei umas abóboras, 50 todas diferentes, e foi o que foi. Depois, onde mais é que ela me levou? Tomar o pequeno almoço numa loja lá na aldeia, e ao irmos para o pequeno almoço, ela cumprimentou toda a gente, e eu cumprimentei toda a gente. E parecia que já era dali. E as pessoas falavam umas com as outras de uma maneira que foi outra vez um regresso à minha infância, porque como eu sou de uma cidade, eu só vejo as pessoas a dizerem aqueles cumprimentos muito polidos e depois não dizem mais nada. Na maioria, não é? Na rua é assim. Mas ali toda a gente cumprimentava toda a gente falava com toda a gente se interessava muito por mim, com uma curiosidade boa. E no fim, e ela dizia sempre, she's Portuguese, e eles ficavam todos, eu tenho a certeza que muitos não sabiam o que isso queria dizer, mas depois houve um que disse assim, bem me parecia, estava cá a pensar de onde é que seria o sotaque. Eu, pois, é de muito longe, não é? E ele, não, pensei que fosse ali de Lexington, que é a aldeia ali ao lado. Foi simpático, foi uma coisa bonita. Pronto, isto é uma maneira de integrar o estrangeiro e é também, no fundo, não ter essa noção de estrangeiro. Somos todos iguais. Pronto, hospitalidade é isso. Há tantas outras histórias, mas eu agora acho que tenho que me calar um bocadinho e deixar que serem vocês também a partilhar o que é que as viagens vos trazem. Acho que essa é a coisa mais interessante nas conversas de viajante, é a partilha, mais do que o monólogo ou a palestra ou a estar aqui a professoriar, que é uma coisa que não quero nada fazer. E, portanto, eu agora passava a palavra para vocês, talvez para ver outras experiências. Se isto é verdade o que eu disse, que nós em viagem nos desenvolvemos, que aprendemos sobre que o bem e o mal está em todos, que se calhar partilhamos coisas que nem imaginávamos, que a hospitalidade existe, embora de maneiras diferentes, mas existe em toda a gente. Não sei, o que é que vocês acham sobre isso? Contem-nos as vossas ideias e impressões, Mário. Lembrei-me que quando estavas a falar em hospitalidade, lembrei-me de uma história no primeiro país onde eu fiz voluntariado e que já passou por estas conversas, que foi a Guiné-Bissau. E a propósito da hospitalidade, mas a propósito também do que aprendemos e às vezes do que presumimos também, muitas vezes até erradamente, mesmo com boa intenção.
Então aconteceu Uma vez que eu ia apanhar um transporte, há um tempo junto, queria ir para Natal, e já tinha viajado pela Guiné no tempo anterior, e viajar em muitos destes países é muito interessante porque nós entramos numa carrinha, num carro que é um transporte coletivo, seria para 7 ou 8 pessoas, depois é transformado e leva mais bancos e mais bancos, passa para 15 pessoas, ou para 20 e tal pessoas, e depois leva 30 ou 40 pessoas lá dentro. Pessoas e outros seres. Às vezes E outros seres. com outros animais, não é? As galinhas e os... E é muito interessante porque são pequenas famílias que se formam principalmente quando há viagens grandes, não é? Mas é também uma aventura porque a gente vai para apanhar o transporte, vai para apanhar este carro e muitas vezes parece que ele está quase a sair e as pessoas estão a dizer embarca, não vai, vamos, estamos a sair. Isso é tudo mentira. Depois ainda lá estamos mais 1 hora ou 2, porque aquilo só sai quando encher, não é? E aconteceu-me uma vez, a primeira vez que isso me aconteceu, de ir para o carro e parecer que estava quase cheio para sair, e depois de facto teve mais 2 horas e tal para sair, e eu fiquei cá fora à espera, não quis entrar logo porque vi, porque observei que isso acontecia, não é? Eu ia apanhar uma grande seca, ia estar debaixo do sol, ia ficar com queimas, ia estar muito apertado, e quando decidi embarcar, eu ia entrar num sítio normal na parte de trás, muito apertado, etc. E mandaram para o lugar da frente, que é um lugar confortável, mais espaçoso. Aliás, é o condutor e vão mais duas pessoas normalmente. E eu achei aquilo mal, senti-me mal, então mas estão pessoas há horas à espera, e eu cheguei agora, quero entrar agora, então vão ter no lugar da frente, é que eu estou igual aos outros, não sou mais nem menos, e achei que o único branco aqui, quer dizer, nem que sim, vai estar em meu por aqui. Porque acabei de chegar, não é? Só vai conseguir entrar. E insisti para ir atrás, para ir com as outras pessoas. E insistiam comigo para ir à frente. E eu continuei a insistir. Até que alguém me diz, não, vou aí no hóspede. Ou seja, tu és o nosso hóspede, tens de ir no melhor lugar. E isso para mim foi uma grande lição, porque eu pensando que estava a fazer estava a cometer um ato de justiça, não é? De não ir à frente porque tinha chegado. Afinal estavam-te a dar o melhor que tinham, não é? Que essa é uma marca da hospitalidade de praticamente todos os povos, é darem-nos o melhor que têm. Nós portugueses somos assim também. Desculpem dizer nós portugueses e nem todos aqui, mas se calhar também és já portuguesa, não és, Lela? Uma história para contar aqui. Ok, então dou-te a palavra. Eu, Dona Alice, agora eu sou do Brasil. Ok, excelente. E a primeira vez que eu vim a Portugal, agora eu vivo aqui, a primeira vez que vim a Portugal, a passeio, ganhou de ir à Praia da Vieira. E lá na Praia da Vieira, como nas outras praias, eu há aquelas senhorinhas, a imagem que eu me lembro, né? Aquelas senhorinhas vestidas de preto, muito magrinha, a vender bolinhos, cremosa, essas coisas. Então eu cheguei nela, mas já tinha uns 800 Portugal, e eu fui comprar os negócios, e ela disse assim, ai, a menina brasileira? Eu falei, sou. E ela disse assim, olha, eu tenho um irmão lá no Brasil, e já há um tempo que não vejo, gosto muito do brasileiro, e gosto também do Brasil. Ela disse, onde? Tu vai ficar aqui no Rio? Vai ficar na minha casa. Na minha casa. Eu disse, não,